A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 316 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E a nossa porção diária de hoje se encontra nos capítulos 8 e 9 de Atos dos Apóstolos. Espero que você consiga separar um tempo nesse dia e fazer essa leitura. Pode ser de manhã, de tarde, à noite. O importante é que nós separemos um tempo para estudarmos a palavra de Deus. O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 9, os versos 15 e 16, nos quais a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Bom, nós vimos ontem, como o Senhor, pela necessidade, induziu os apóstolos a levantarem um novo ministério na obra de Deus, que era o ministério do diaconato. E nós vimos ontem que um dos diáconos que se destacaram muito foi Estevão. Ele, além de fazer as visitas nos lares, atender os órfãos e as viúvas, Estevão também foi muito usado no poder da palavra e na operação de sinais e curas milagrosas. Porém, a perseguição à igreja teve um grande princípio ali com os apóstolos, mas com a própria vida de Estevão, que foi um dos primeiros mártires ali do Novo Testamento. Bom, após a morte de Estevão, estava ali Saulo de Tarso diante dele e ele consentia na morte de Estevão. E vai acontecer que esse Saulo vai passar agora a perseguir a igreja, Ele vai passar a procurar de casa em casa e ele arrastava homens e mulheres para fora de suas casas e levavam eles presos. Então Saulo agora ele vai se tornar um grande risco para o progresso da igreja. E enquanto Saulo perseguia a igreja, muitos irmãos saíram de Jerusalém e foram morar em outras regiões, uma destas, Samaria. E então Filipe vai até a cidade de Samaria, sabendo que ali havia alguns irmãos, e ele prega a palavra de Deus com muita ousadia, manifesta ali alguns milagres e alguns sinais. Muitos ali creem, inclusive um mago chamado Simão, que aparentemente se converte, mas ele parece ter muitas dificuldades de entender o evangelho e como o Espírito Santo usava as pessoas. Então Pedro e João vão até Samaria, sabendo que o evangelismo de Filipe tinha surgido muito efeito, com o propósito de batizar as pessoas e de também orar por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Observa que o livro de Atos deixa bem claro para nós como é necessário que alguém convertido, alguém que nasceu de novo, receba o Espírito Santo. E então esse Simão, ele tenta comprar ali o poder do Espírito Santo, onde ele é duramente repreendido por Pedro e por João. Bom, tendo Filipe terminado ali uma obra evangelística na região de Samaria, um anjo do Senhor disse a Filipe que ele deveria descer mais para o sul, ali de Jerusalém para Gaza. Ali ele vai encontrar um eunuco, um etíope, e esse homem está com um rolo dos profetas nas mãos, e ele está lendo o profeta Isaías. E então o Espírito disse a Filipe para se aproximar da carruagem e acompanhá-la de perto. Então ele se aproxima e ele vai perguntar o que aquele homem estava lendo. Observa como é importante a evangelização,
o diálogo pela boca dos obreiros, daqueles que são ministros de Deus. Tem muita gente que acha que o pregar a palavra é somente no altar, somente dentro da igreja. E na verdade não. O pregar a palavra é muito mais importante quando acontece fora das quatro paredes, fora da igreja, aonde as pessoas talvez vão ter até mais tempo e mais disponibilidade para poder tirar as suas dúvidas. Esse eunuco tinha muitas dúvidas, porque ele não entendia o que ele lia. Então Filipe pergunta para ele: o senhor entende o que está lendo? E a resposta dele é: como poderei entender se ninguém me explicar? E então Filipe foi ver o que ele estava lendo. E ele estava lendo a passagem de Isaías que diz: foi levado como ovelha para o matador e como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. E então, o eunuco pergunta a Filipe de quem aquele homem estava falando, se dele mesmo ou se de outra pessoa. E então Filipe vai explicar que aquele homem de quem Isaías estava falando era Jesus Cristo, a quem havia morrido há pouco tempo em Jerusalém, no madeiro. E o eunuco crê no Senhor Jesus. Ele crê ao ponto de desejar o batismo, né? Todo novo convertido deve desejar as águas do batismo, deve desejar nascer de novo, deve desejar ter uma aliança com Deus. E então o eunuco faz uma pergunta muito importante, muito poderosa. Ele disse: aqui nós temos água, o que me impede para que eu seja batizado? E então Filipe lhe respondeu isso: é lícito se crer de todo o seu coração. Então vamos lá. Para quem é o batismo? Para quem já tem condições de entender a palavra de Deus. É por isso que nós não batizamos crianças. Para quem é o batismo? Para alguém que já entendeu a palavra de Deus e consegue crer na palavra de Deus. Para quem é o batismo? Para quem já consegue crer de todo o seu coração. Logicamente, uma pessoa que crê, ela tem condições de se arrepender. Então, mais motivos do que esses seriam impossíveis para que nós batizássemos apenas pessoas que já têm consciência de discernir o que é certo ou errado. E então, aquele homem disse: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, ao passo que alguém crê genuinamente em Jesus, essa pessoa está habilitada às águas do batismo. E então ele foi batizado. E logo que Filipe batizou ele, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe rapidamente. Ou seja, Filipe vai ser transladado para outro lugar. E ele vai aparecer pregando a palavra de Deus em Azoto, né? Olha como Filipe era um diácono dinâmico, como ele ia de um lugar para o outro pregando a palavra de Deus. Os diáconos devem ter essa proatividade de ir às casas, de sair às ruas, ver como as pessoas estão recebendo aí a palavra do Senhor, né? Bom, o Saulo, ele, além de perseguir a igreja, ele tinha desejo de ir além de Jerusalém e Samaria. Então ele pede cartas, né, ao sumo sacerdote, para que aonde ele fosse, se ele encontrasse alguém que era do caminho, né, era assim que a igreja era chamada no início, aqueles que são do caminho, né? E quem era o caminho? Jesus. Então, aqueles que são de Jesus, né? Então, quem Paulo encontrasse que fosse do caminho, ele queria cartas para poder prender essas pessoas. Acontece que ele indo para Damasco, antes dele prender mais alguém, o Senhor aparece numa luz gloriosa e é o Senhor agora quem vai prender Paulo e vai fazer de Paulo seu escravo. Então, o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo pergunta: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas Saulo não perseguia a Jesus, ele perseguia a igreja de Jesus. E aqui nós temos um ensinamento profundo. Aquele que persegue a igreja está perseguindo ao próprio Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. Quem persegue a igreja persegue a Cristo.
E quem persegue a Cristo, persegue também a igreja. E então, nós vamos ver que Saulo fica cego, né? E ele vai jejuar durante esse período em que ele se encontra cego. E o Senhor mande que ele entrasse em Damasco, né, e procurasse ali um homem chamado Ananias. Mas ao mesmo tempo, Deus que fala com Saulo é o Deus que fala com Ananias. E diz para Ananias: aquele Saulo que está perseguindo a igreja vai vir aqui e você vai orar por ele. Então nós entramos no nosso texto devocional, quando Ananias não quer orar por Saulo com medo de Saulo. Todo mundo sabia o que ele estava fazendo com os cristãos. Quem iria pregar, quem iria falar de Deus para Saulo? Quantas vezes o nosso medo, a nossa insegurança nos impede de pregarmos a palavra de Deus para pessoas que precisam, né? Então talvez esse texto venha para nos encorajar a pregar para aqueles que nós achamos que devem e para aqueles que nós achamos muitas vezes que não devem ser pregados, né? Então o Senhor disse assim para Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Observa que o Senhor disse que Saulo era um instrumento escolhido. Saulo não escolheu servir a Jesus. Jesus escolheu a Saulo para que ele fosse seu servo. E Saulo não é qualquer um, não. Ele é um instrumento, uma ferramenta que está preparada para ser usado. Será que nós estamos assim como Saulo? Será que nós estamos preparados para sermos usados para a glória de Deus? E quando Ananias orava por Saulo, as escamas dos seus olhos caem e ele volta a ver. Logo em seguida, Saulo é batizado. Muitas pessoas acham que Saulo vai ser batizado e vai sair por aí fazendo missões. Não. Primeiro Saulo fica com os discípulos em Damasco. Depois nós vamos ver que Saulo ele trabalha ali com o meio da igreja, né? E começa a pregar ali nas redondezas de Damasco, né? Ao ponto de alguns judeus quererem matar ele e ele ter que descer pela muralha por um cesto para não ser morto. E quando ele chega em Jerusalém, fugindo, os cristãos não querem se aproximar dele porque têm medo. Mas Deus levanta outro homem. Primeiro Deus usou Ananias, que não era conhecido. Agora Deus vai usar um homem que se chamava Barnabé, que também não era um apóstolo e também não era um grande pregador, mas era um homem que tinha disposição em buscar e servir o Senhor. Então Deus agora vai usar Barnabé como instrumento para conduzir Saulo de Tarso para onde o Senhor queria levá-lo, né? E então Saulo começa agora a fazer missões depois de conversar com os líderes da igreja, e ele vai de Cesareia para Tarso, né? E começa então a pregar a palavra do Senhor. O que vai acontecer com a igreja? Novamente nós temos um registro no capítulo 9, verso 31, que a igreja estava progredindo e crescendo. Aí Lucas, que escreveu Atos, dá uma pausa na história de Saulo e vai falar um pouquinho de Pedro. E Pedro vai chegar na cidade de Lida e ali ele encontra um homem chamado Enéas, que cria no Senhor, mas que já fazia 8 anos que ele estava de cama, paralítico. Então Pedro disse a Enéas: Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama. Irmãos, que palavra gloriosa, né? Pedro não precisou orar, aquela oração longa, para que Enéas fosse curado. Com certeza Pedro tinha um estoque de oração, e quando ele precisou, ele apenas disse o que Enéas precisava fazer. Ele precisava se levantar e Jesus iria curar ele. Logo em seguida, Pedro ele vai até uma outra cidade, né? Chamada Jope, e ali ele encontra uma mulher chamada Dorcas, né? Ou Tábita. E essa mulher, ela aparentemente fazia muita caridade, muitos serviços para os cristãos e para a comunidade ali presente. Então muitas pessoas sofreram com a morte de Dorcas. E quando ela adoece, ela chega a morrer. E então eles chamam a Pedro
e Pedro, quando chega, tira todos de dentro do quarto. E eu me lembro quando eu leio essa passagem, eu me lembro da filha de Jairo, quando Jesus entra no quarto e tira todos. O que dá a entender que Pedro teve um grande professor, mas foi um grande aluno também. Então Pedro remove todos os incrédulos e fica ele e Dorcas. Ali ele ora e intercede por Dorcas, que volta, né, a vida, volta a respirar e volta a servir o Senhor Jesus. O que é interessante que novamente os milagres, eles são apenas uma porta de entrada para aqueles que creem no Senhor Jesus vendo os milagres. Porque lá em Lida, todos os habitantes de Lida creram no Senhor. E quando ele chega a Jope, uma grande quantidade de pessoas vão crer no Senhor Jesus. Que nós possamos orar mais para que Deus faça milagres, que Deus abra portas e gere providências, para que pessoas possam crer em Jesus de uma forma santa, pura e saudável. E que elas crendo no Senhor Jesus, o Senhor Jesus diga para elas, como disse para Paulo: este é para mim um instrumento escolhido, né? Que o Senhor possa levantar outros homens, outras mulheres, como Saulo de Tarso, como Barnabé, como Filipe e como Pedro, para levarem a sua palavra. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos te bendizer e te glorificar pela sua bondade, pela sua graça e pelo seu favor. Senhor, que aqueles que ainda não tiveram encontro contigo possam passar a ter e terem uma vida transformada, como o Senhor, ó Pai, o eunuco teve, como Saulo de Tarso teve uma vida transformada a partir do momento em que eles tiveram um encontro real contigo. Senhor, nós oramos também por aqueles que esperam por alguém ministrar sobre eles a cura, o milagre, como foi o que aconteceu com Enéas e com Dorcas, e que nós possamos ser esse porta-voz de Deus, como Ananias, como Pedro, como Saulo de Tarso, para ministrar a bênção, a cura, a restauração e o milagre sobre a vida daqueles que creem. Que os nossos irmãos agora recebam o seu milagre e a providência também. Em nome de Jesus, amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.